trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Mateus 7, versículo 21 a seguir. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aleluia! Então lhe direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e amados seguidores nesse canal, Jesus fala sobre aquele que faz a vontade de Deus. Ele ensina enfaticamente que cumprir a vontade do seu Pai Celestial é uma condição prévia e essencial para a entrada no reino do céu, irmão. Isso aí está no versículo 22 ao 25. Isso, no entanto, não significa que a pessoa pode ganhar ou merecer a salvação mediante seus próprios esforços ou obras. Isto é verdadeiro pelas seguintes razões: o perdão divino o homem obtém mediante a fé e o arrependimento concedido pela graça de Deus e a morte vicária de Cristo por nós. A obediência à vontade de Deus requerida por Cristo, irmãos, é uma condição básica conducente à salvação. Mas Cristo também declara ser uma dádiva ligada à salvação dentro do reino. Embora seja a salvação uma dádiva de Deus, o crente deve buscá-la continuamente, recebê-la e evidenciá-la mediante uma fé sincera, decidido esforço. Então esse fato é visto na oração dominical e nas muitas exortações para que o crente mortifique que o pecado e se apresente a Deus como um sacrifício vivo. Nós temos que mortificar os nossos pecados todos os dias. Todos os dias nós temos que ser um novo convertido. O crente pode fazer a vontade de Deus e viver uma vida justa em virtude dessa dádiva. E a graça e o poder de Deus e a vida espiritual que lhes são comunicados continuamente mediante Cristo. Irmãos, as Escrituras declaram: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. Isso não vem de nós. Isso é um dom de Deus. Porque somos feitura sua, irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Deus sempre torna possível a prática da obediência que Ele requer de nós. E isso é atribuído à ação redentora de Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua vontade, como está lá em Filipenses 2:13, aliás. Todavia, o dom da graça de Deus não anula a responsabilidade nem a ação humana. O crente deve corresponder positivamente ao dom divino da obediência, irmão. Todavia, ele é livre para rejeitar a graça de Deus, para recusar, aproximar de Deus por meio de Cristo, e para recusar orar por uma vida de obediência e viver essa vida. Você tem um livre-arbítrio. O versículo 22 é muito importante, de alertamento. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, nos versículos 22 e 23,
Jesus declara enfaticamente que muitos que profetizam, que pregam ou realizam milagres em seu nome estão enganados, pensando que são servos de Deus, quando na realidade ele não os conhece. Para que não ser enganado nos últimos dias, o dirigente da igreja ou qualquer outro discípulo, ele deve apegar-se totalmente à verdade e à justiça revelada na palavra. Está lá em Apocalipse 22:19. E não considerar o sucesso ministerial como um padrão da avaliação no seu relacionamento com Cristo. Não é porque você tem um dom de profecia, um dom de cura, um dom de expulsar demônio, que você está garantido no reino de Deus. Ele fala: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Essas palavras de Cristo deixam plenamente claro que uma pessoa pode pregar o evangelho em nome de Cristo, expulsar demônio, operar milagres, se essa pessoa ter a genuína fé salva em Cristo. É só capa. As Escrituras nos ensinam que a pregação evangélica eloquente, um manifesto zelo pela justiça e operação de milagre, pode ter lugar necessariamente mediante a influência e o poder de Satanás. A pessoa pode ser usada por Satanás para pregar a palavra de Deus. Paulo nos adverte que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Tem muitos aí em cima do púlpito arrastando multidão, pregando a paz de Deus e trazendo a lascívia, o escândalo, o adultério, a mentira. Você precisa vigiar, irmão. Não é muito, pois, que os seus ministros também se transfigurem ministros da justiça. Paulo nos adverte lá em 2 Coríntios 11, 14 e 15, em Mateus 24. Paulo torna claro que a simulação de uma unção poderosa pode ser operação de Satanás, irmãos. Não tem nada de Deus, não. E muitas vezes Deus aniquila a atividade de Satanás nos falsos pregadores, a fim de salvar ou curar aqueles que sinceramente recebem a palavra de Deus. Deus sempre deseja que aqueles que proclamam o evangelho sejam justos. Porém, quando uma pessoa mau e moral prega a paz de Deus, ainda assim ele pode operar no coração daqueles que recebem a palavra e entregar-se a Cristo. Deus não aprova nenhum falso pregador do evangelho, mas ele certamente confirmará a verdade bíblica e aqueles que aceitam pela fé. Mas Deus também dá o discernimento pelo Espírito Santo para você fugir de um falso pastor, né? De uma falsa igreja, porque revelações não quer dizer que aquela igreja está na unção, nem expulsão de demônio. Você precisa examinar as Escrituras para não ser enganado. Que Deus te abençoe, te dê um bom começo de semana. Eu não falo aqui os nomes dos irmãos que estão nos seguindo em Cristo Jesus, porque graças a Deus são muitos e ia enfatigar o vídeo. Mas que você mande essa palavra para alguém que precisa. Deus te abençoe.